Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite para todos. Eu sou o Jean Coutinho e você está em mais um Teologando Entre Amigos. Quero começar já agradecendo pela sua audiência, pela sua atenção, em mais um vídeo que nós estaremos tratando de assuntos segundo as Escrituras. Hoje nós vamos tratar de um assunto bem polêmico e a primeira pergunta já fica: a marca da besta é o chip? É isso que nós vamos aprender hoje com o nosso pastor Everton Martins, que vai estar dando uma aula e tirando todas as nossas dúvidas. Você já fica à vontade para ir perguntando e no decorrer da aula a gente vai passando as questões do pastor e ele vai sanando as suas dúvidas. Amém? Amém. Pai do Senhor, meus irmãos, pastor Everton Martins. Hoje nós estamos iniciando uma outra série de estudos. Nós estávamos interpretando Mateus 24 e 25 e agora hoje nós vamos interpretar ou tentar chegar num denominador comum um evento que é tão atual, né? Acerca da marca da besta, que é um assunto que deixa muitos crentes assustados e apavorados. Mas antes de nós entrarmos no assunto, eu quero aqui deixar o meu abraço para todos os nossos amigos, irmãos que nos assistem, que têm paciência, né, de nos ouvir todas as quarta-feiras, quando não a sexta. Nós, dependendo da nossa disponibilidade, nós temos que alternar o dia do Teologando. Mas eu agradeço você que tem assistido, que tem estado sempre presente, de todas as cidades que nós passamos. Nós temos amigos que nos acompanham e eu quero deixar meu abraço a todos vocês que têm acompanhado o Teologando Entre Amigos. E é claro, deixar um abraço especial para minha esposa, que está me assistindo também, ela que está ligadinha no Teologando Entre Amigos. Um beijo para minha esposa. E para minha família, que está lá em Paraguaçu Paulista, estado de São Paulo, estão ligados no Teologando Entre Amigos. Está lá as minhas irmãs, Andréia e Cristiane, e os meus cunhados, Gilmar, Fábio, Rafaela e João Vitor. E é claro, meu pai, Amaro Martins e Cacilda Martins também. Que Deus abençoe todos vocês. E é claro, deixar um abraço especial para os meus primos, que eles cobraram de mim, não mandou um abraço para nós. Então, meus primos, o Anderson e também o Robson, e a todos os nossos familiares ali também, a Gláucia, que é minha prima também, e todos os nossos familiares, tio, tias, enfim. E nós vamos hoje estar estudando um assunto muito importante. Eu vi um videozinho em que o pastor Silas Malafaia, ele foi muito questionado acerca de uma implantação do chip. Ele, na sua colocação, ele tinha dito que todos os crentes eles podem colocar o chip e que isso não tem nada a ver com a marca da besta. E é claro que muitos outros pastores também eles corroboram com essa afirmativa. Nós vamos hoje tentar desvendar ou descobrir num modo indutivo, deixar que a Bíblia ela responda se a afirmação está certa ou não. Contrapartida, existe aqueles que têm a ideia de que o chip verdadeiramente é a marca da besta. Então nós vamos hoje deixar a Bíblia falar por si mesma. Vamos desmistificar, né, essa questão de chip e marca da besta. E é claro que para nós fazermos isso nós vamos ter que ir para o texto. Mas antes eu quero dar liberdade. O Jean chegou meio na corrida, estava no curso, né, Jean? E por isso que nós atrasamos um pouquinho, mas nós vamos lá começar. E você vai deixando aí o teu like, né, já? O que eles podem deixar, uma mensagem? Isso, pastor. Quero pedir perdão para os irmãos pelo atraso. A gente estava fazendo um curso ali no SECOM, chegamos um pouquinho atrasado. Quero deixar também um abraço e um beijo para minha esposa e minhas filhas. E quero agradecer os irmãos que já estão entrando. Tem bastante gente já compartilhando, assistindo, pastor. A Ali Fernanda Pereira está dizendo assim: estamos juntos, pastor Everton Martins, Deus abençoe. Fabrício Borges da Silva diz: abração, Everton, saudades, amigão. A irmã Mara diz: abraço, pastor. Bastante gente entrando, bastante gente compartilhando. E os irmãos fiquem à vontade para fazer as perguntas. Nós estamos esperando justamente as perguntas no decorrer da aula. Também, pastor, aqui é Fabrício Borges da Silva, dos Estados Unidos. Ah, Fabrício, tá certo. De Araranguá, diretamente para os Estados Unidos. Um abraço, Fabrício. Eu estava desconfiado. Borges, eu falei... É o Fabrício de Araranguá, cantor abençoado que está lá na cidade nos Estados Unidos. Eu só não lembro a cidade, né? Mas está trabalhando. Eu
de vez em quando tem acompanhado as fotos que ele tem postado. Um abraço para você e para toda a sua família também. Vamos para o texto? Nós vamos, Jean. Marcos, prepara o texto para nós vamos fazer a leitura de um texto. Nós vamos pegar o texto isolado, depois nós vamos, é claro, caminhar por dentro do seu contexto imediato, não um contexto remoto, mas um contexto imediato para nós tentarmos entender esse assunto aí e de uma vez por todas nós tirarmos o véu da cegueira intelectual, para que nós venhamos entender que não podemos espiritualizar tudo, nós temos que aprender a ser racionais. A fé é racional. Não podemos ser aquelas pessoas que caminham só pela fé. Não, fideísmo não funciona. Nós temos que ter razão. Temos que encontrar o ponto do equilíbrio da nossa fé. Nós temos que fazer a apologia da nossa fé, a defesa da nossa fé. Pedro disse que nós temos que estar preparados para responder. E na verdade, hoje nós estamos encontrando muita dificuldade no nosso meio para que as pessoas possam responder as perguntas que lhes são questionadas. Por exemplo, será que o chip é a marca da besta? Vamos ler um texto para nós entender de onde que foi extraído aí essa questão de marca e de chip, e que não tem isso na Bíblia, mas colocaram de certa forma o chip na Bíblia. Vamos lá, Marcos, lê para nós Apocalipse 13 e o versículo 16, 17, o versículo 18. Marcos vai ler enquanto isso. Enquanto o Marcos procura e vai ler, eu só quero pedir aos irmãos que puderem, os irmãos que estão entrando agora, se puder fazer favor só de compartilhar em modo público na sua página, para que a aula tenha uma abrangência maior. Pode ir lá, Marcos. 13 e 16? Uhum. Apocalipse capítulo 13, versículo 16 a seguir diz assim: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Amém. Jean, tu como um bom estudioso da Bíblia, veio de um curso de cultura bíblica, né? Tá aqui em Joinville, nós somos agraciados com vários cursos, né, que o SECOM disponibiliza. Um abraço para o pastor Alinor, pastor Vilmar Meia, que é o nosso professor, Fabrício também, que é o nosso professor, e todos os professores da SECOM e todos os alunos também. Tu que veio quente do estudo, Jean, como que eu faço? A primeira coisa, alguém disse para você que o chip é a marca da besta. Como que tu pode identificar se isso é verdade dentro do texto bíblico? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para poder identificar isso? Se isso procede ou se isso não procede? Preciso analisar se ele tem embasamento bíblico e se tem alguma coisa que leve, algum pensamento que leve a, como é que eu posso dizer assim, a equiparar algo na Bíblia com aquilo que está sendo falado. Os bereanos ouviam Paulo pregar, Paulo pregava a mensagem, eles olhavam para o apóstolo Paulo e diziam: poxa, tu prega bonito, mas tem um detalhe, eu vou analisar quando eu chegar em casa, se eu ver que procede a tua fala, então eu aceitarei esse testemunho que você dá desse Cristo. Isso é muito importante. Nós vamos ainda fazer uma aula aqui sobre os desvios no pentecostalismo, que é uma vergonha para o Evangelho. A semana que vem, talvez, eu vou dar uma pincelada sobre isso. Essas campanhas que são feitas aí, Deus me mostrou 7 pessoas, 10 pessoas com 50 reais, 10 pessoas com 100 reais, vem aqui à frente que eu vou ungir com óleo. Para com isso. Isso é desvio doutrinário, desvio bíblico. Isso é um crime na fé. E tem muitos prostitutos cultuais que estão fazendo isso, ungindo pessoas, somente aqueles que derem uma nota de 50, somente aqueles que derem uma nota de 100, fora as outras coisas mais. Eu assumi uma igreja que o obreiro estava fazendo campanha quebra de maldição,
Então nós temos que ser bereano. Vamos para a Bíblia. Nada dessas coisas, né, Jean? Porque os nossos púlpitos estão cada vez mais desprovidos de uma palavra cristocêntrica, do que é verdade. E não dessas falácias, né? Sim. E nós vamos ainda, a Bíblia diz, ó, tomam cuidados. Eu sou pentecostal, o Jean também, nós somos pentecostais. Mas os pentecostais têm uma mania de ficar inventando moda. Não inventa moda, só fala o que a Bíblia diz. Sim. Jesus disse que muitos chegarão naquele dia e me dirão: Senhor, profetizei, expulsei demônio, curei enfermo. Só que estão usando os métodos bíblicos, aplicando de uma forma egocêntrica, para que eu venha a ser beneficiado de tais coisas. Por isso toma muito cuidado. Sim. Então como é que nós vamos fazer? Bereano é o seguinte, ele ouve o que está sendo dito e vai para a Escritura. Então a primeira forma de você detectar se o texto procede, nós precisamos fazer uma análise agora num contexto remoto, não imediato. Vamos para o remoto, um contexto mais longe. Como por exemplo, eu coloquei aqui, ó, a primeira coisa para identificar qualquer texto da Bíblia, principalmente do Apocalipse, Jean, é identificar em que parte da divisão assimétrica o texto se encontra. Aí eu vou perguntar para você, que é divisão assimétrica? Sobre os eventos ali? Não sei. O que Divisão é assimétrica? divisão assimétrica? Assimétrica é... Tu já viu o pastor colocar isso, já, então pode errar. Pastor. Ele já teve comigo em 2 estudos de Apocalipse. Se ele não responder essa... Me fugiu agora. Tu lembra que nós fizemos com uma espinha dorsal? Sim. Então onde está a divisão assimétrica de Apocalipse? De 1 a 4 ali, né, nessa parte que você está Não sei. Vamos lá, dá uma Bíblia aqui. Deixa eu dar uma Bíblia para o Jean. Vamos lá, Jean. Pega uma Bíblia aí. Tu lembra do texto, não? Não lembro. Então eu vou refrescar a tua memória. Leia Apocalipse 1 e 18. Só esse texto, depois eu deixo tu à vontade aí com o pessoal. 1 e 18? É. Eu que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre. Melhor, 19. Jean. 19. Isso. Escreve as coisas que tem vistas e as que são e as que depois destas hão de acontecer. Beleza. Então antes, qualquer texto da Bíblia, principalmente texto da Bíblia não, do livro do Apocalipse, que eu queira identificar se ele é para o tempo presente ou para o tempo futuro, ou se ele está no pretérito, eu preciso saber em que divisão assimétrica o texto se encontra. O texto de Apocalipse, já ele é dividido em quantas partes? O livro de Apocalipse? 3. Em 3, que nós temos aí. Escreve as coisas Que tem visto. que tem visto. Visto já é, vou colocar aqui em vermelho já é pretérito. Sim. Né? Então, primeiro, ó, eu tenho pretérito. Depois, As que são as coisas que são, que representam o quê? a igreja. Tempo presente, né? Quem são também é o pastor naquele estudo mostrava que era para quem que era ali, né? Sim, que é o tempo presente, que é a Presente. igreja. Sim. E as coisas Que hão de acontecer. que depois destas, ó, depois do que? Dessa e dessa, hão de acontecer. E isso está bem dividido na Bíblia. Aqui eu tenho capítulo 1, a visão de Cristo glorificado, por isso escreve as coisas que tem visto. O que João viu? João viu Jesus. Sim. Depois, as coisas que são. O que é as coisas que são do tempo que Jesus está narrando? Escreve a igreja de Éfeso. Aí ele vai dizendo todas as igrejas. Então é o tempo que são. Então aqui é o capítulo 2 e o capítulo 3, que é as igrejas, as 7 igrejas da Ásia. E depois eu tenho no capítulo 4 ao capítulo de número 19 as coisas que hão de acontecer. depois. Depois. Então não hão, mas depois Sim. do tempo presente. Isso. Isso é importante, porque se eu ler um texto que está depois do tempo presente, eu não posso pegar esse texto e trazer para o tempo presente. Ele é tempo futuro. Então, o que é futuro, já tem que estar onde? No futuro? O que é futuro tem que estar no futuro. Eu não posso pegar o futuro e trazer para o tempo presente. Então, explica. Não posso pegar os textos que estão do versículo 4 em diante
e em uma mensagem aplicar para a igreja como se fosse aquilo escrito para a igreja. Isso é as coisas que hão de acontecer. Depois, a igreja não existe mais aqui, não está mais nesse tempo, né? Ele está descrevendo coisas que vão acontecer. Então, ou seja, então esse texto do Apocalipse, aonde que ele se encaixa aqui? Depois. Ó, se o depois é do capítulo 4 ao 19, então o 13, capítulo 13, e pensa aí, ó, 13 tem duas bestas no capítulo 13, então mais ou menos tu já está entendendo o que eu quero dizer, né? Então, a pior descrição do Apocalipse concernente à personificação demoníaca está no capítulo 13. Então tu já entendeu a mensagem, né? Então o capítulo 13 está aqui, ó. Então se o 13 está nas coisas que depois, então se refere a um tempo futuro. Então o que nós vamos estudar hoje está em que tempo, Jean? Depois. Depois, representa o quê? As coisas futuras. As coisas futuras. Então, ou seja, só aqui eu já venho a entender uma grande verdade. Que se a marca que nós vamos estudar está no capítulo 13, e o capítulo 13 é tempo futuro, o que isso quer dizer para nós? Que isso não a gente não vai presenciar isso aqui. Isso aqui, a igreja não presencia. Aonde que a igreja está aqui já? A igreja aqui já foi arrebatada. Então ela vai estar até qual capítulo? Até o 3. Capítulo 3. 4, a igreja já não está mais na terra, ela estará no céu. Se o crente que está na igreja hoje está esperando ver isso, ele não está com esperança de ser arrebatado, né? Tem coisa que eu não consigo entender. Como é que eu apoio uma coisa que... Eu sei que muitos não entendem isso. Então eu tenho a divisão assimétrica do livro do Apocalipse que tem que ser respeitada. Então o que eu vivo hoje é até o capítulo 3. Sim. Então quando você estuda as 7 cartas da igreja da Ásia, é tempo presente. Então é o 7 período de tempo em que o Espírito Santo trabalhará na igreja, na face da terra. E nós estamos vivendo o último tempo, que é o período da igreja de Laodiceia, aquele período que os crentes estão tudo dentro da igreja, cultuando, tudo certinho, ar-condicionado, e a Bíblia diz que o Senhor estava batendo aonde? A porta. Só que ele está dizendo assim, deixa eu entrar, e o povo lá dentro está dizendo, não, nós estamos ricos, abastados, nós estamos bem, e o Senhor querendo entrar dizendo, não, vocês são cegos, pobres e nu. Então é aquele tempo da prosperidade, né? Laodiceia é direito do povo, é muito direito hoje, né? Se descobrir o direito, nunca se ganhou tanto dinheiro na área do direito, advogado, com indenizações, né? Na minha época de escola, era chamado de negrinho, de qualquer outra coisa, né? Hoje, Deus o livre, né? Nós não podemos fazer nada mais. Tu era chamado do quê nessa época, se tivesse? De batata. Gordinho, mas alguma coisa. Batata era meu primo mesmo. A nossa geração de crente hoje é uma geração mimada. Uma geração em que tem que ficar pregando mensagem de autoajuda. Que não, todo mundo vai te ver lá em cima. Que nada, irmão. Tem que ser provado mesmo, tem que passar pelo deserto. Deus é um Deus de vales e montanhas, tem que ter tutano na fé. Não pode ser essas coisinhas. Então, para que nós venhamos entender, ó, só que eu já entendo que o texto abordado, eu não posso pegá-lo e trazer para o tempo atual. Né, Jean? Outra coisa, professor, que se a gente for perceber, quantas aulas já foram? 5, Marcos? 5 ou 6 por aí, né? Mas por aí. Aula por aula vem quebrando a teoria de alguns que acham que a igreja está nesse período de tribulação. Sim. Aula por aula, todas as aulas vêm mostrando texto após texto que a igreja já não está, já foi arrebatada antes da tribulação. Há pastores renomados, como o pastor Augusto Nicodemos, que na sua interpretação bíblica, assim também como o pastor Hernandes Dias Lopes, que também acreditam que a igreja passará por essa parte ou fase da tribulação. E é muito claro e bem simples, que depois nós vamos estudar, né? Essas questões aí de a cronologia dos eventos, antes do arrebatamento, tribunal de Cristo e assim vai. Mas a primeira coisa que eu já venho derrubar tudo por tese, tudo que for falado acerca de marca
está no tempo Futuro. futuro, então não é presente. Então, ou seja, se alguém falar que inventa uma coisa aí já de marca agora, Que o código QR que é usado o QR, né? que é usado tanto para usar para facilitar a entrada em algum aplicativo, né? Que a gente lê com o celular, esse aí é a marca que a gente vai dizer que é a marca da besta. Lógico. Beleza, então eu já entendi isso? Entendi? Beleza, então o texto abordado é futuro. É a mesma coisa de pegar Mateus 24 e 25 e trazer para os nossos dias. É um evento futuro que caminha paralelamente com o Apocalipse capítulo 4, depois que a igreja sai, a abertura do selo no capítulo 6. Ali começa Mateus 24. No discurso de Jesus. Mas vamos lá, vou apagar aqui já. Enquanto isso, tu vai mandando um abraço aí. Bastante gente entrando, pastor, bastante gente acompanhando. Elaine Albano, Felipe Geraldo, Mariana Soares, a irmã Mara também, Fabinho Movil, Nilda Martins, Mara Lúcia Vieira também cumprimentando, Bianca Corsino, a minha mãe, a Kátia Vicente, cumprimentando, bastante gente acompanhando e os irmãos também compartilhando e nos ajudando aí, pastor, em divulgar cada vez mais as aulas. Lúcio Mendes também está dizendo assim, verdade, pastor, enquanto o pastor ali falava sobre a questão do jeito que está sendo conduzida a liturgia de algumas igrejas, né? O canal no YouTube também. O canal tá online? Divulga. Isso aí, irmãos. Os irmãos que puderem entrar no YouTube, a aula passada nós fizemos via YouTube porque elas estavam com problema de conexão, então o Facebook não estava entrando, nós fizemos via YouTube. Os irmãos que puderem também se inscrever no YouTube, faça esse favor pra gente, é só clicar lá em se inscrever, curtir os vídeos, vai ajudar bastante, pastor. É isso aí. Isso aí? Vamos lá, então nós já identificamos qual parte da divisão assimétrica o texto ele está presente. Então, ele é referente a um tempo futuro. A primeira coisa já identificamos, que não precisava, economizar tempo. Ficam ali batendo em cima e tal, e marca e o chip, e eles criam aqueles vídeos, né, aqueles áudios bonitos, horripilante acerca da marca e tal. Para com isso. Acaba nós fazendo o papel de besta mediante essas coisaradas todas que está sendo pregado. Mas vamos lá. Então a segunda coisa, Jean, Sim. A primeira eu já identifiquei. Em qual parte da divisão assimétrica o texto faz parte? Já entendi que é do tempo futuro. A segunda coisa é identificar qual período está na divisão assimétrica. Nós não falamos que está na terceira parte, que vai do capítulo 4 a 19? Sim. Não falamos isso? Esse capítulo 4 a 19, ele é dividido em quantas partes? Vamos tirar o 4 já, vamos colocar já a tribulação, mas sabemos que a divisão vai do 4, né? Mas vamos colocar do capítulo 6 ao 19. Quantas divisões eu tenho do capítulo 6 ao 19? Na assimétrica eu vi que são 3 divisões que representam 3 tempos diferentes. Passado, presente e futuro. Agora eu peguei a terceira parte aqui. Sim. Né? Essa terceira parte, que é um tempo futuro, ela é dividida em duas fases, ou em 2 partes. Quais são elas? Tu não lembra, Jean? Deixa eu fazer uma linha aqui, ó. Sim. Lembrou? Não. Não? Não lembrou? Quais são os tempos? Quantas partes nós dividimos? Do capítulo 6 ao 19. Quantas partes nós vamos dividir? Em 2? Em 2 partes. 2 partes? Explica para eles, por que 2 partes? Não, pastor, não estou recordando. Não recorda? Tenta. É simples. É a tribulação? Não sei. Explica para mim que eu vou dizer para ti. Aqui, explica para eles lá, vamos ver. Basicamente... Marcos está analisando. A besta aqui vai se revelar, na realidade, com... Não, esquece a besta agora. Esquece a besta. Deixa a besta quietinha ali. Vamos para cá agora. Quantas partes eu divido do capítulo 6, da abertura do selo, a 19, quando Jesus volta? Quantas partes eu divido? 7?
esse período aqui do capítulo 6 ao 19 equivale a quantos anos? Esse período de 6 a 19 é 7 anos. 7 anos? Tem certeza? 3 anos e meio. Tem certeza? Tá, é 3 anos e meio ou 7 anos? 3 anos e meio. Por que tu disse que é 3 anos e meio? Porque... Mas divide a parte em 3 anos e meio? Capítulo 6, eu tenho a abertura do selo, né? E quando abre o selo vem o quê? Vem os eventos ali, né? Quem que aparece primeiro? Cavalo. Qual cavalo? Branco. Cavalo branco. É quem no cavalo O branco? cavalo branco é o anticristo. Certo, depois dele vem? Cavalo... amarelo. Preto. Preto? Pastor, agora fugiu da minha cabeça isso aí. Vermelho. Vermelho. Depois o preto. Depois o verde, né? Que é o amarelo, né? verde, né? Beleza. Então observa, teve a abertura do selo, Sim. não teve? Uhum. Então capítulo 6 abre o selo. Sim. Ele vai até o 19 para a conclusão quando Cristo desce. Sim, sim. Então são do capítulo 6 ao 19 equivale a quantos anos esses capítulos? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Certo, Marcos? Se é do anticristo ser revelado, 3 anos e meio. 3 anos e meio. Não? Tá, mas me diz uma coisa aqui para nós. Vamos pensar junto. Tá. Pensa assim, ó, Jesus, o João está chorando, que Tá. não encontrou ninguém no céu, na terra, nem embaixo da terra digno de abrir o selo. Daqui a pouco um anjo vem, não chore, que o cordeiro está ali. O cordeiro vem, toma o livro da mão do pai e desata o primeiro selo. Sai o cavalinho branco. Segundo, e assim sucessivamente. No sexto selo tem um interlúdio, né, para o sétimo. Então tem aquele parênteses do 144 mil, que nós vamos dar uma pincelada hoje. Tá, beleza, aí vai. Abre o sétimo selo, toca-se a primeira trombeta, e vai indo até a sétima, assim vai arrastar-se, enfim. Quantos anos tem esse período? Na abertura do selo não representa o início? Do início do quê? O início da tribulação. Certo, aí eu pergunto para ti, quantos anos é a tribulação? 7 anos. Então do capítulo 6 ao 19 equivale a quantos anos? 7 anos. 7 anos, porque é o período de tribulação. Eu estava fazendo a ligação com a quebra do... Esquece a besta e a quebra de... É só isso aqui, ó. Sol inteiro. 6 a 19. Então 7 anota aí na tua Bíblia. Capítulo 6 a 19 equivale a 7 anos. É o período de tribulação. A tribulação inteira, né? É a tribulação inteira. Então equivale aos 7 anos de tribulação. Então nesses 7 anos de tribulação, do capítulo 6 ao 19 eu divido em quantas partes? 2 partes. Ó, se eu sei que esse período aqui é igual a 7, é isso? Isso. Se é igual a 7, então esse período tem quantas partes? 2 partes. Por que 2? Explica para eles. Porque quando a igreja é arrebatada, há um início ali, né, mas há os primeiros 3 anos e meio com uma sensação de falsa paz. Mas no meio nos 3 anos e meio, cumpre-se a profecia de Daniel, o anticristo se revela e inicia-se a grande tribulação, onde começa a perseguição e Jesus vai pedir para que persevere ali. Então, os judeus... Mas explica para eles de novo que eu acho que eles vão entender. Explica lá. A igreja sobe a um período antes, né, que o pastor vai explicar para nós ali, um período antes, não é? A igreja foi arrebatada, já começa. Começou os primeiros 3 anos e meio, é uma sensação de falsa paz, é um acordo, né, pastor? É uma aliança. Quando chegam os 3 anos e meio, nos 3 anos e meio, o pastor vai fazer uma linha ali, cumpre-se a profecia de Daniel. E aí se revela o anticristo. O anticristo se revela ali, mas com a sua outra face. Ele vai quebrar a aliança e aí então ele começa a perseguir o povo que está ali, que não foi arrebatado no caso, né? Ele começa a perseguição, daí a grande tribulação. Certo, então já entendemos. Sim. Que a identificação do período na divisão, então nós temos que entender agora assim. Ó. Sim. Então eu já sei, Marcos, que o tempo é futuro, não é verdade? Agora eu tenho que localizar a minha terceira parte, em qual período a minha terceira parte está já? Ou texto, né? Em qual período dessa terceira parte eu encaixo aqui? Nos 3 primeiros anos e meio, capítulo que nós estamos abordando, ou nos 3 anos e meio finais. Então, ó, observa que antes de nós sairmos aí repetindo o que todo mundo diz, nós precisamos estudar a Bíblia.
eu costumo dizer, algumas pessoas se assustam, que a Bíblia é um livro que não é para ser lido. Aí toda igreja que eu falo a princípio dá aquele choque assim. Porque tem uma turma aí que fica plano de leitura anual e começa, parte igual um carro de corrida, Fórmula 1, uma volta, li uma vez. Aí se perguntar para ele, quem é a esposa de Isaac? Ele não vai saber dizer. Então não adianta ler correndo, nós temos que estudar a Bíblia, analisar. Não importa se tu ficar 6 meses em um livro da Bíblia, mas que quando alguém perguntar alguma coisa desses seis meses, vamos fazer um teste com o Jean aqui, ó. Jean, vamos lá. Vamos fazer um teste com o Jean, você tá bom de Bíblia. Tu já leu Bíblia quantas vezes, Jean? Seguidamente inteira. Não? Estudando assim, não. Então vamos lá. O Jean vai citar para nós, pelo menos, a sequência. A Bíblia, a primeira parte dela é dividida em livros chamados Lei, a segunda é livros históricos. O Jean vai citar para nós a sequência dos livros Lei e Histórico, que dá um total de 17 livros. Tu não lembra, Jean? Então vai lá, começa. Vamos ver onde tu vai parar. Vamos ver. Já é o nosso... Vai lá. Gênesis, Êxodo, Números. Ó, ele já errou já na primeira. Volta, começa de novo. Gênesis, Deuteronômio. Êxodo, Deuteronômio. Levei de novo, pastor. Agora ficou nervoso, muita pressão. Muita pressão, o senhor estava pegando pesado Meu hoje. Deus, depois eu vou fazer um método bem prático Ele para gravar, né? para que tu possa memorizar todos esses livros de uma forma bem simples e bem didática. Mas tu não está acertando o Pentateuco. O Pentateuco, vamos lá, vamos fazer uma... Gênesis, vai lá. Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. É isso aí? Vai lá, então terminou a lei, continua. Deuteronômio. Nós temos até meia-noite. Primeira Vai lá, Marcos, ajuda. Reis. Primeira Reis? Não, Depois Deuteronômio. Crônicas. Já confundi a ordem. Não, vamos deixar que... Então é mais ou menos, você está entendendo? Sim, sim. É isso mesmo, nós temos que ser manuseado, saber. Sim. Mas vamos lá, mas aí é só para mostrar que nós precisamos melhorar nas escrituras. Sim, sim. O que é, Marcos? Josué, pesquisar. o Marcos fazendo o pegar leve lá. Ah, pegar leve? É. Quem que falou? Marcos. Ah, o Marcos Moura? Ele mandou pegar leve, daí ele falou Josué. Mas Josué também é juízes. Tá, ele sempre falou depois do Deuteronômio, tá certo, né? Agora eu não sei qual que é a questão. Tá lá. Mas vamos lá, então assim, Jean, do capítulo 6 ao 19, Sim. eu tenho que agora pegar esse capítulo de número 13 Sim. e tentar encaixar ele aqui ou aqui. Porque eu já sei que ele é futuro, mas em que tempo do futuro ele pertence? Na primeira parte Sim. ou na segunda parte? A segunda parte. Por que, Jean, na segunda? Que é onde as coisas vão apertar, né? Se para comprar, vai ter que ter a marca da besta, é na parte que está sendo feito o aperto daí no caso, né? Então, ou seja, olha só, olha como é que já ficou mais fácil ainda para nós nem pegar lá, vamos ver se o nome do Jean vai dar a numeração de 666, ficar somando, Jean equivale a 1, E equivale a 3, para com isso, nós não precisamos disso, nós somos inteligentes, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Para que ficar querendo saber quem que é? A Bíblia vai no tempo futuro, será revelado para o pessoal do tempo futuro. A mesma coisa de Mateus 24. Não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. Que geração é essa? É a geração do período da tribulação. Então elas que verão todas as coisas. Não é nós em método de dedução, dedutivo. Não, para com isso. Vamos lá. Então, Jean, tu já entendeu que aqui é 3 anos e meio, né? Sim. Então, está nessa fase? Tá. É isso? Então, se não está nessa fase aqui, está nos 3 anos e meio, beleza, já entendemos. Então, o texto abordado, ele está na segunda fase do período da grande tribulação. Ô Jean, qual que é a diferença de tribulação e grande tribulação?
a grande tribulação onde o cerco vai ser maior, né? Onde começa o anticristo então a perseguir o povo. Justamente, mas tudo é tribulação, né? Tribulação. Só que esse período é chamado por Jesus de grande. É os 3 anos e meio Isso. pra frente, né? E Jesus disse que se ele não fizesse algo nesse período aqui, nenhum sobreviveria. O que é que ele fez? Abreviou os dias, né? Tá, ele abreviou ou ele abreviará os dias? Ele abreviará os dias, né? Não abreviou ainda, né? Isso que o senhor quer dizer, não? Isso. Ele abreviará. Ele abreviará? Abreviará. Aí deixa eu fazer uma pergunta para ti. Como que Jesus abreviará se ele já determinou que é 3 anos e meio? Ele abreviará os dias dentro desses 3 anos e meio. Pode ser que sejam incompletos, alguma coisa assim, o senhor quer dizer? Não, é bem simples. Quanto tempo ele falou que é a grande 3 tribulação? anos e meio. Se é 3 anos e meio, então por que ele já botou 3 anos e meio? Que ele só colocou a grande tribulação nessa sim, fase sim. aqui. Por que ele só colocou aqui? Porque senão não aguentaria. Então quer dizer que ele já abreviou. Já abreviou. Então quando eu leio que se não fosse abreviado, quer dizer o quê? Que o Senhor, quando estava começando a escrever o plano divino através do século, ele, o Pai, Jesus, o Pai e o Espírito Santo pensaram, o que nós vamos fazer? Vamos colocar, vai ser 7 anos de tribulação, mas vamos fazer o seguinte, vamos colocar o cálice da ira só nos 3 anos e meio finais. Então, ele abreviou esse tempo. Sim. Então, de 7 anos, ele reduziu para 3 anos e meio, porque senão ninguém Suportaria. sobreviveria. Então, tá certo? Então, beleza. Agora que identificamos, agora nós podemos estudar o texto de Apocalipse, capítulo 13, o versículo de número 18. É isso? Não, número 17. É isso, Jean? Tem algum abraço enquanto eu penso aí? Então vamos lá. Entrou. O Jean ficou nervoso, mas agora está recuperando a... Não, tranquilo. Pega leve, Marcos. Entrou a Maristela Flores, entrou o Marcos, entrou o Renato Rosa, o Marcos estava pedindo o senhor pegar leve. Aí o Marcos falou ali, Juízes, Ruth, primeira Samuel. Abraço para o Marcos Moura, Daniel que é um Estevão, apoiador do Teologando. Daniel Estevão, um abraço. O Amorim, Eliezer, André Ao Luiz Juan. entrou. A Cris Martim Cris, minha falando irmã. que ele abreviou os dias. Foi esses que entraram, pastor. É isso aí. Então vamos lá. Então observa que... Joel também. Joel, um abraço, Joel, e para todos os... O pastor Rinaldo também, da Casa do Oleiro. Pastor Rinaldo, Deus abençoe. E a todos, o Josué de Araranguá, um abraço. Eu falei que ia mandar um abraço para ele, que Deus abençoe. Então, Jean, olha só. Isso, lá, Jean. Não, lá no ícone do lado. Lá. Isso. Agora, olha só. O texto diz assim, Marcos, lê para nós ali, Marcos, por gentileza. O versículo de número 13. Apocalipse 13, 13. O que está dizendo aí? Em Apocalipse capítulo 13, versículo 13 diz: E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Então a primeira coisa que devemos entender que a segunda besta é alguém que tem poder sobrenatural. Então nós estamos falando da segunda besta, certo? Que não é o mesmo poder, que não é a mesma, não é a mesma, que não é a mesma besta, porque essa sobe da onde? essa sobe da terra. Essa sobe da terra. Que terra é essa, Jean? E agora? É o globo terrestre? Que terra é essa? Ele é profeta, não é? Esse é o falso Qual é a profeta. terra que Deus fazia brotar profeta? Ele é da terra de Jerusalém, da prometida. Jerusalém, ele está em Israel. Então aqui vamos colocar Israel, para não colocar Jerusalém, tá? Então ele é da terra, de Israel. Pastor, só essa primeira besta aqui, então, para algumas pessoas pode ser que tenham essa dúvida. Ele é um homem, ele vai ser um homem normal, né? Sim. Que vai ter boa fala, né? Vai ter boa oratória, vai ter um poder de conhecimento grande, mas ele vai estar possuído Pode falar, gente. Pode falar. pelo Espírito, por Satanás, no caso.
Sim, Edu, você vai entender que o texto diz assim, ó. Foi-lhe dado uma boca, foi-lhe dado. Então alguém lhe deu uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia. Então ela está recebendo do dragão. O dragão é Satanás. Isso, né? de Satanás. Ela está recebendo todo o poder e autoridade para ela realizar as coisas. Já diferente da segunda besta. A segunda besta não está recebendo nada de ninguém. A Bíblia diz assim, ó. E exerce todo o poder da primeira na sua presença e faz que a terra. Ele faz, ele não está recebendo. Então o primeiro recebe, o segundo faz. E ele faz o que? Ele vai promover a primeira. Então nessa parceria demoníaca aí que eles vão trabalhar. Então observa, Jean, que ele vai fazer milagres fez que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal foi curada. E o 3 diz assim, e faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Quem fez isso? Fogo cair do céu. Elias. Ó, eles não estavam esperando Elias vir? Olha aí o Elias vindo aí, ó. Ele é um falso Elias aí. Por isso que Jesus diz, ó, sobre os falsos profetas, lá em Mateus 24. Mateus 24, Jesus está dizendo que o povo judeu tinha que cuidar muito. Vou botar o versículo para te anotar aí. Mateus 24 e o versículo de número... Surgirão muitos falsos profetas, versículo 11. Então, ó, ele faz cair fogo do céu, parece Elias, né, que ressuscitou. Essa chaga mortal, pastor, Não, nem entra já, não vai dar nem tempo. Não vai dar tempo? Não, dá nem tempo. Porque nós já estamos quanto tempo aí, Marcos? Deixa eu ver aqui, isso eu acho. Marquei. Tá, vamos lá, deve estar uns 40 minutos já. Então vamos lá, Jean. Então para correr diz assim, ó. Engana os que habitam na terra e sinais que ele é permitido que fizesse. Ó, ele vai fazer sinais na presença. Então eu tenho uma besta e eu tenho a outra besta. Sim. Essa besta faz sinal na presença dessa. Porque o intuito dela é promover a primeira. Tá, vamos lá. Aí diz assim, ó. Uma imagem da besta dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem manufaturada, a besta que recebera a ferida de espada e vivia. Então agora nós vamos ter uma imagem. 42 minutos. 42 minutos já? Meu Deus, homem. Então nós vamos ter uma imagem da primeira besta. Que essa imagem, essa daqui vai fazer com que a segunda besta vai fazer com que essa imagem ela venha falar, ela vai se comunicar. Olha o que o texto diz. E foi lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, então espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então aqui ó, vai começar agora. Ou seja, começou a ditadura. Vai começar a ditadura. Então o propósito maior aqui ó, foi lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então aqui, observa que o tempo dos gentios começa com Babilônia. É o centro da adoração aos ídolos. Lembra que os 3 amigos de Daniel tocaram lá todos os instrumentos, eles não se dobraram, ficaram em pé e foram à fornalha? Vai encerrar o período dos gentios com a adoração a uma imagem. Inicia com a adoração a uma imagem e vai encerrar o período dos gentios com a adoração à imagem. Só que observa que o propósito é que todos se dobrem diante dessa imagem. Todos têm que se dobrar. Então a imagem aqui, então para não morrer tem que fazer o quê? Se dobrar diante da imagem. Tem que adorar, não é? Tem que adorar. Então essa adoração é um ato decisivo na vida ou morte de alguém. Então a imagem
a vida do indivíduo está alienado à decisão de adorar. É um paralelo, mais ou menos. Aqui vem tudo como se fosse um paralelo com nós adorando a Cristo e pregando Cristo, né? Aqui vem o falso profeta pregando a besta, né? E fazendo com que a pessoa se aceite e se dobre à estátua. Sim. No caso aqui, por exemplo, a marca, o senhor vai chegar lá, a marca da besta seria, por exemplo, nós que aceitamos a Cristo, essa nossa decisão nos faz uma marca, nós somos marcados porque selados pelo Espírito. A marca seria mais ou menos Vamos isso? chegar lá. Então observa, então pega isso comigo. A marca, ó, ela não foi colocada ainda, ela está na sequência. Só que eu preciso entender esse cenário aqui, ó. A segunda, alguém cria essa imagem, a segunda besta dá vida para essa imagem, e a imagem chega já botando ordem. Ela disse que, ó, ela falou, a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então o falso profeta está dizendo assim, ó, quem não adorar a imagem vai morrer. Então, ou seja, eu estou lá em pé, na frente de todo mundo, eu escutei, eu vi esses milagres todos. Eles estão vendo cair fogo do céu, como Elias. Estão lá em Jerusalém. Automaticamente eles vão pensar que é quem? O outro foi ferido de morte, ressurgiu. Uma imagem feita por mão, está falando. Imagina tu lá na terra, Jean, vendo todos esses milagres. Detalhe, né, pastor? E tendo ainda o agravante que eles, principalmente o povo judeu lá, estão esperando o Messias, né? Para eles Jesus não. Então tudo corrobora para que seja mesmo, né? Sabe o que eles estão dizendo aqui? Era como se estivesse dizendo assim, ó, ou vocês me aceitem ou vocês vão morrer por causa da decisão de vocês. Mas a turma está vendo milagre, prodígio, então eles vão fazer como um cristão que prefere morrer do que negar a fé. E eles não vão negar a fé na imagem, porque eles estão vendo, né? Eles pediam sinais e agora eles estão vendo sinais. E a Bíblia diz que eles então, pelo um ato decisivo de ou viver ou morrer, eles vão preferir morrer e adorar. Então aqui a questão é o ecumenismo. Aqui o muçulmano, o hindu, quem mais aí? O hindu, vou colocar lá os testemunhos de Jeová, budista, os Hare Krishna, todos esses vão pensar, não, essa religião é boa. Por quê? O camarada que foi ferido de morte e reviveu, ele tinha a boca, as suas palavras convencia todo mundo. Então a religião, no modo geral, se dobrará perante ele a autoridade do falso profeta. Imagina um homem desse fazendo milagre hoje? No caso, essa ferida de morte que ele reviveu, que vai ressuscitar na frente, né? Sim, e ainda uma imagem falando. Hoje nós temos romarias que viajam caminhos quando vê uma imagem correndo uma lagriminha no canto. Tem pessoas que fazem aquelas romarias a pé, né, pastor? Isso, a pé, porque escorreu uma lágrima de sangue, o outro é a lágrima mesmo, e aquilo vai um monte de gente para lá. Agora tu imagina eles saberem que tem uma imagem, não sei o tamanho, a Bíblia não descreve, em Jerusalém, falando com todo mundo. Apoiada por um homem que ressuscitou. Faz fogo cair do céu. E ficou um falso profeta que faz fogo cair do céu. Meu Deus, se fosse hoje, tem uns crentes aí que gostam de correr atrás. A passagem estava comprada, né? Meu Senhor, tem uns crentes que gostam de uma profecia, imagina, lá recebeu a profecia. Mas vamos lá. E diz assim, Jean, lê para mim aí, Marcos, dá a Bíblia para o Jean aqui, por gentileza. Agora o Jean não está mais conectado, aí ele me ajuda. Lê aí para nós chegar na marca da besta, Jean. Lê o capítulo, então observa que a primeira coisa aqui é o que, Jean? O que está descrito aqui? Se dobrar e adorar, né? Então aqui, ó, adoração. Então aqui está falando de culto, prestação de culto, beleza? Lê o 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Segura aí. Todos quem? Todas as esferas sociais. Pode ver que está dizendo, ó,
pequeno, grande, rico, pobre. Além das esferas sociais, está falando de idade também. Sim. Então aqui está dizendo todo, ó. E faz que a todos, aqui não é o mundo todo, mas a todos em classes sociais, porque sabemos que nem todo mundo vai se dobrar. Aos que se dobrarem, né? Isso, ó, e faz que a todos, pequenos, ricos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Então observa que o sinal, ele vem depois do que, Jean? Do culto, depois da adoração. Ele vem depois do culto, depois da adoração. Sim. Então, ou seja, nós no capítulo de número 7 vimos o Senhor marcando 144 mil. Aí você vai entender por que eles foram marcados aí. No capítulo 14, nós vamos ver logo após o capítulo 13, nós vamos ver se 144 mil já foram arrebatados e estão com o Senhor. Eles foram arrebatados já. Eles não passaram pela morte. Se eles não passaram pela morte, eles foram arrebatados. Sim. Então temos um arrebatamento aí. Observa, ó. E o capítulo 14. E olheis que estava o cordeiro sobre o monte Sião e com ele 144 mil. No 3 fala foram comprados da terra. Ó, e onde que eles morreram aí? Eles não morreram. Porque no capítulo 7, o que está dizendo no capítulo 7? Que não era para soltar os ventos enquanto não marcasse aqueles servos. Eles tinham que ser assinalados. E lá depois, no capítulo 14, versos 4, diz assim: esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o cordeiro para onde quer que vai. Esses são os que, dentre os homens, foram comprados para Deus e o cordeiro. E na sua boca não achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono. Eles não morreram aí. Então foram arrebatados. Tem um arrebatamento da tribulação? Está aí, 144 mil arrebatados. Eles não morreram, porque sobre eles tinha uma marca de Deus. Você vai entender que a importância deles serem marcados, porque agora vai ter uma divisão. A única vez na Bíblia que aqueles que servem o diabo são marcados. Não há outro período na Bíblia. Mas você vê lá no livro de Ezequiel os santos sendo marcados, você vai ver os 144 mil sendo marcados, mas agora nós vamos ver os seguidores do diabo sendo marcados. Então observa que parece que é uma imitação. O Senhor marca o deles e o diabo também, que ele é um imitador, é um impostor, ele também marca os seus. Então por que ele marca, Jean? Qual que é a importância dessa marca? Antes de nós falarmos do chip, por que é importante? Por que ele vai marcar, Jean? Por que será? Qual é a consequência dessa marca? Aqueles que foram marcados, né, serão condenados, né? Aquele que for marcado nesse período, por que ele foi marcado? Porque prestou um culto. Porque ele decidiu assim, ó, eu vou seguir e servir o anticristo. Porque olha esse homem, então eles decidiram servir. Acreditaram naquelas coisas que estão sendo ali, né? E essa decisão, ela resultou numa blasfêmia contra Deus. E blasfêmia tem perdão? Então, ou seja, no ato da decisão deles decidirem adorar a imagem da besta e a besta, eles blasfemaram contra Deus. E se blasfemaram contra Deus, eles perderam a salvação. Temos perguntas, pastor? Vamos ver só o texto primeiro. Tá. Lê lá para nós. Qual? 14, 9. E os seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na testa ou na mão. 10. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Vamos lá também, lê o 11 também. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Então observa que o sinal está com adoração aí, ó. Sinal, adoração. Então a marca, irmãos, eu não vou antecipar, mas a marca não tem nada a ver com o que estamos falando no dia atual. Por quê?
É tempo futuro. No tempo futuro está nos 3 anos e meio final. E qual que é a finalidade da marca? Agora, aqueles que forem marcados vão ser condenados. Mas qual que é a finalidade dela? Depois nós vamos ver aqui, ó. Sim. É dar direito aos seus seguidores. O diabo está dando direito. Os caras vão para o inferno e está dando direito para eles. Comprar e vender. Eles gostam de material. Então eu vou dar direito para vocês. O inferno é bom. Vocês vão tudo para lá, mas eu vou dar direito para vocês. Comprar e vender. Vocês não vão passar fome. Porque o homem, né, dá tudo, né, por causa de reino material. E é isso que o diabo vai oferecer. Mas lê lá antes, Jean, 16:2. 16:2. Vamos achar aqui, pastor. Isso. Diz assim: e foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Ou seja, quem aceitar a marca da besta, ele aceitou porque adorou. E se ele adorou, ele blasfemou. E se ele blasfemou, ele não terá mais oportunidade de salvação. Acabou. Que é o Lago de fogo. Que é o que o Marcos Melo está perguntando ali. Beleza. Não tem mais uma chance de salvação? Não, acabou. Aceitou a marca, ele disse assim para Jesus: eu não estou nem aí para ti, eu quero o diabo mesmo, eu quero adorar o anticristo, eu quero adorar a imagem da besta, eu quero adorar a segunda besta, ou seja, eu quero ir para o inferno. Uma coisa que o pastor tem empregado algumas vezes na igreja, que é sobre o crente pagar preço, né? Aqui será pago com preço de morte, porque ou tu adora, então, e vai morrer, no caso vai para o lago de fogo, né? Vai para o fogo eterno, ou tu vai morrer para não adorar e ter a chance de ser salvo. Então, só para nós pegar o gancho aqui, então, Jean, tu observou, né? Que tem a ver com adoração. Então, o versículo de número 15 está dizendo lá, o versículo 16. Então, o que ele fez? Colocou um sinal na mão direita ou na testa. Eu não vou entrar aqui nos detalhezinhos, porque a mão, porque a testa, que isso não é o nosso propósito. Eu só quero que você entenda uma coisa, que esse sinal aí, Jean, como aparece na tua Bíblia, lê a tua Bíblia de novo, versículo 16. E faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Ou seja, a Bíblia revista atualizada, ela traz antes da mão, ela traz uma preposição sobre, que é a tradução mais correta do texto. Por quê? O texto grego, ele vai trazer a seguinte definição. Deixa eu apagar aqui. Tem pergunta? Quer comentar alguma coisa, já fica à vontade. Tem bastante gente entrando, pastor. Deixa eu voltar aqui. Entrou Eliezer, Acris, Anderson Souza, Jair Souza, Cacilda, Anderson Rosa, José Rosa, Bernardo. Aí eu quero chegar aqui, pastor, Aline Sérgio, Max, Gesiel. Aí entrou também a Diana Thiago, Diana Thiago, lá do Nova Canaã. Diz assim: a paz do Senhor. Está afirmando aqui que é para separar os que são de Cristo dos que não são, a marca. Aí o Marcos pergunta se não tem mais uma chance de salvação, pastor. Na verdade, essa pergunta ali para separar, não. Porque não é para separar. Sim. Porque assim, ó, pensa comigo. Quem não serve a Deus, ele é de quem? Ele não serve o diabo? E o diabo já sabe que essa turma não serve a Jesus, é dele? Sim. Para que ele vai botar uma marca? Para que ele vai custar tanto tempo para botar uma marca na turma? Para quê? Pelo menos por 2 motivos que ele vai realizar isso. Primeiro, para imitar a Cristo, que está assinalando os seus servos. Sim. E segundo, Jean, Para conceder um falso direito de novo, né? para decretar a perdição. Perdição. Engraçado que aqui, né, pastor, ele vai trazer uma falsa sensação de igualdade também, né? Que todo mundo vai ser meio que igual ali, rico, pobre. Sim, ele vai agora. Por quê, Jean? Lembra que o selo for aberto? O terceiro selo tem um cavalo preto. Está trazendo racionamento de comida. Então aqui eu já tenho a abertura, o soar de algumas trombetas, que foram, a comida está escassa.
Então agora ele chega fazendo milagre e a turma diz assim, olha, quem quer adorar? E agora, através da adoração, eles têm direito de comer, não tem quase comida no período de tribulação. Sim. A comida é escassa. Ele diz assim, não, agora nós vamos fazer uma economia igualitária para todo mundo. Vai ser igual, igualitária para todos. Então você vai ter 5, outros 5, então todo mundo vai poder comer. Não vai ter diferença entre servo, livre, entre alto, baixo, entre idoso e novo. Porque no começo ali há uma diferença, né? Aqueles que ainda têm um pouco mais. Sim, mas agora não. Agora naquela época, no selo, tinha vinho e azeite. Tinha vinho e azeite. Agora não tem vinho e azeite mais. Agora é pouca coisa. Então observa, eu escrevi aqui, no grego, Jean, o texto grego aparece assim, ó, marca sobre epi e caragma, fala marca sobre, olha só. Aí eu pergunto para você, o que é sobre e o que é sob? Sobre é em cima e sobre é embaixo. Então, lembra lá daquelas coisinhas que as professoras faziam? Desenhavam uma mesa, né? Para nós memorizarmos que sobre é em cima e sob é embaixo. Não é isso? Isso. Então, ou seja, se a marca está falando que é sobre, ela é sobre a pele ou ela é embaixo da pele? Sobre. Sobre. Em cima. Em cima, tá. E aí eu pergunto para você, se é em cima, por que estamos falando que o microchip é a marca da besta? Primeira coisa, já sabemos que a marca tem a ver com adoração. Sim. Então já cai por terra o chip. Então, ou seja, já para nós derrubar logo, esse negócio de chip não tem nada, né? É balela. Vou colocar aqui, balela. Irmãos, não tem nada a ver. Para de ficar perdendo tempo em internet, compartilhando vídeo, que a marca está aí, porque é igual o tamanho de um arroz. Depois eu vou explicar o que pode ser. E estão implantando já, e que o Temer assinou um decreto que todo brasileiro terá o microchip, que a ONU está pedindo que... Tudo bem, pode ser que a ONU está pedindo e que os presidentes estão sendo, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós estamos estudando a marca da besta. A marca da besta não é o microchip. O microchip é o microchip. É uma tecnologia que será usada a favor da primeira besta. Mas uma coisa é um mecanismo tecnológico que será utilizado. Outra coisa é eu dizer que esse mecanismo é a marca da besta. A população vem demonizando a tecnologia faz tempo, né? Tudo que sai meio de novo, eles usam como... Tu tem um chip contigo? Tem. Tem, eu tenho chip comigo, eu tenho cartão de crédito, tem chip. Eu tenho... O Marcos tem chip, Marcos? Também tem? Tem, então tu já tá com a marca da besta? Não. Essa é portátil? Tu leva para onde tu quer? Mas vamos lá. Pastor, aqui estão perguntando assim, ó, porque sem a marcação é visível ou invisível? Visível, visível, é marca mesmo, é sobre. Então pensa assim, é sobre, é algo visível. Sim. É sobre. É como se marca cavalo, escravo, é sobre mesmo. É uma identificação visível. Os 144 mil é invisível a marcação. Como se fosse o escravo de brinco. É invisível. Esses foram selados por Deus. Agora, esses aqui não, é uma marca posta sobre. É sobre a mão, é sobre a testa. Então, ou seja, é algo que será identificado por todo mundo. Então, assim, ó, não é nada que será oculto, escondido, porque é uma declaração de fé. Tá certo? Então vamos lá, para nós começar a partir para a conclusão. Então, ou seja, o texto diz assim, já lê o número 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Olha lá, para que ninguém possa... Então, qual é o objetivo da marca, já?
Imitar. O objetivo da marca. Imitar. Ó, você adora, recebe a marca. A marca te dá o direito do quê? De comprar. Então, ó, direito comercial. Por que comercial? Você vai ver, volta comigo, Jean, em Apocalipse capítulo de número 7, que tem um povo que, deixa eu ver aqui, capítulo de número 7 e o versículo de número 15, Jean, lê para nós. Por isso O 16, lê o 16. nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Olha só, os gentios que estão morrendo em Apocalipse capítulo 7, versículo de número 16, 7 e 16, eles estão morrendo o que, Jean? Fome? Estão morrendo de fome. Olha aí. Estão morrendo de sede. Por que eles estão morrendo de fome e sede e estão morrendo por não ter abrigo? Por que, Jean? Porque eles não aceitaram o sistema comercial que vai controlar o mundo da época futura. Então, ou seja, eles não se dobraram, eles não podem comer. Eles não se dobraram, não tem água para beber. Eles não se dobraram, não tem abrigo. E eles estão morrendo. Olha o que Jesus diz para eles. Vocês nunca mais terão sede, porque na tribulação tiveram. Não aceitaram o sistema que deu direito a eles de comprar para se alimentar. Jesus diz assim, nunca mais terão sede, nunca mais o sol castigará vocês, porque o Cordeiro que está no meio do trono apacentará vocês e guiará para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas. O Tiago diz assim, pastor, mas pastor, não podemos esquecer que estamos em uma era tecnológica e onde estamos enredados pela tecnologia, numa rede de banco, tem o seu terminal do caixa no lado direito, onde se põe a mão direita para identificar bem visível. Essa profecia é para o futuro. Hoje nós somos uma geração que está se dobrando para um aparelho de celular. Jean, eu já vou responder isso aí, eu já peguei a ideia. Lê para mim Apocalipse 20, como que eles vão morrer? Além de fome e sede, que alguns vão estar escondidos, mas vão morrer por não ter o que comer, olha como outros vão morrer por não aceitar a marca da besta. Apocalipse 20, o versículo de número 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Degola. Aí os crentes falam assim, ó. Ah, porque eu pago preço. Não use essa expressão, é vergonhoso você dizer isso. Porque eu pago preço na oração. Não, agora ninguém paga preço. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário para trazer a nós a salvação. Então tudo que nós adquirimos é dom de Deus. Então observa que nesse período aí vão pagar o preço. Então os pentecostais têm uma mania de dizer, eu paguei o preço para adquirir. Tu pagou o preço, irmão. A Bíblia diz, o que a Bíblia diz? Que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, dá a cada um como ele quer. Não é pago o preço, ele que me dá o que ele quer. Não adianta eu ficar lá e dizendo que eu paguei o preço. Não, ele quis me dar e acabou. Então esse negócio de pagar preço, pelo amor de Deus, não usa mais. Se você ficar após o arrebatamento, aí tu vai pagar preço. Mas agora não. Leia. Olha só o porquê que elas foram degoladas, né? E que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa e nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha só. Agora vamos comigo lá, para nós começarmos a concluir. Jean, resume para nós até aqui, para nós começarmos a concluir algo. Pastor, a marca na besta ela nada mais é do que para aqueles que irão se prostrar, aqueles que vão ver os sinais, né, aqueles que vão ver a estátua falando, aqueles que vão olhar com aceitação para a primeira besta ressuscitando, eles irão prestar culto e aqueles que prestarem culto vão ser marcados. Essa marca nada mais é primeiro para imitar, né, porque Satanás é imitador, quer imitar Deus, depois para conceder um direito na área comercial para aqueles que o adoraram, né, que na verdade ela não vai conceder nada, aqueles que receberam a marca ser lançados no fogo eterno. E outra coisa é o seguinte, olha o que a Bíblia diz.
que será assim, ó, senão aquele que tiver sinal, ó. Então a marca primeiro, deixa eu colocar aqui que eu pulei um, é um sinal. Sim. Ou ela é um nome. Um nome ou um número. Ou o quê? Um número. Número. E se a marca ela é um sinal, ou ela é um nome, ou um número? Então observa, ela é um sinal, pode ser um sinal. Que sinal é esse? Será revelado e conhecido no período futuro. Então ela pode ser um sinal. Como pode ser um nome, como pode ser um número. Aí vem o João, o nosso irmão João, ele colocou um texto aí que quebrou todo mundo. Aqui é a sabedoria. Na verdade, sabedoria é a ação do conhecimento, né? Então, quando eu sou uma pessoa sábia, eu estou usando o conhecimento. Só que tem muitas pessoas que não são sábios. Que aqui há sabedoria e aqui não há sabedoria. É o texto que não há sabedoria, é o texto que João diz que há sabedoria. Ele diz assim, aqui é sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem e o seu número é 666. Aí pronto, começou uma corrida de cálculo. Era Barack Obama. Barack Obama está pavimentando a estrada para o anticristo. Aí Macron assumiu a França. Macron é o anticristo. Daqui a pouco era o príncipe... como é que é o nome dele? Príncipe Harry. Harry. É Harry? Não, Harry é um deles agora. Era o Papa. Porque era o Papa e morreu o 7, é o 8º, e começaram a calcular Bento XVI, porque eles trabalhavam com isso no período. Só que, ele está dizendo, aqui é sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o seu, ele vem por último, calcule o seu número. Aí ele diz assim, o número da besta. Por que o número da besta? Ele diz assim, porque é número de homem. Qual que é o número de homem? É 6, não é número de homem? E ele diz assim, porque é número de homem, e o seu número é, então o número dele é 6, número de homem, certo? Por que número de homem é 6, Jean? Não sei. Em que dia da criação, se tu estivesse lá, tu foi criado? Sexto dia? Sexto dia. Trabalhará 6 dias e o 7º dia descansará. Então tu plantará por 6 anos e no 7º ano, então tudo isso aqui é número de homem, Sim. Calcule o seu, olha o que diz o texto. Aqui é sabedoria, que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, ponto e vírgula, é número de homem. Qual que é o número de homem? 6. E aí ele vai dizer assim, e o seu número é 666. É como se ele duplicasse esse número aqui, Mas ele já disse que o seu número é número de homem. Então quer dizer assim, por mais que o anticristo seja alguém grande, ele será reduzido a homem. Tanto que ele, com tanta grandeza, como que Jesus destruirá ele já? Irá prender ele, né? Isso, como é que Jesus destruirá ele? Qual é o texto? Não fala primeiro, não tem nada de texto, é de memória. Ele será aprisionado por 1000 anos. Que o anticristo? Satanás, E agora? Como que Jesus destruirá ele? Com um assopro. Você viu, tem um aniversário? Olha só, como é que um cara tão forte, que o diabo está falando por ele, tem tanta coisa. Sim. Aí tu vai lá numa festa de aniversário, tem um bolo, não tem? E tem uma velhinha ali, não tem? Como é que apaga a velhinha? Um sopro. Sopro, né? Uma pessoa vai lá e vem, apaga. Esse camarada é tão grande, que Jesus vem e vai apagar a velhinha. Pronto, ficou sopro. Só uma casca. E por mais que ele quer ser grande, ele nunca será 7. Ele sempre será 6. Esse é 7, a trindade, a perfeição. E ele sempre será 6. Tem alguma referência com a trindade também? Tem a imitação da trindade. Então é perfeição do Pai, perfeição do Filho, perfeição do Espírito Santo.
E aqui está a trindade satânica, que ele nunca será, ele sempre será Sempre como- 6. Sempre como criador e aqui como criação, no caso. Criação, nunca ele atingirá. Lembra que qual que era o intento do diabo? Sim. Sereis semelhante ao Altíssimo. Ele quer ser semelhante, mas ele nunca vai ser 7, ele sempre vai ser 6. Ele pode ser 2 vezes mais poderoso do que o homem, mas ele nunca será um 7, porque isso é exclusividade de Deus. Então, ou seja, para concluir tudo isso, para nós não ficar mais... os maiores teólogos de escatologia, eles nem perdem tempo em ficar calculando, porque isso é algo que é futuro, será revelado futuro. Mas pastor, o senhor falou tudo isso, e agora? O que o chip tem a ver com a marca? Qual que é a resposta, Jean? Nada. Tem nada a ver. Pastor, não tem nada a ver? Então quer dizer que se precisasse colocar um chip para fazer uma cirurgia, o senhor colocaria? Sim. Não tem nada a ver. Tu colocaria, Jean? Colocaria. Sem problema? Sem problema. Tem alguma coisa a ver? Ele pode ser uma ferramenta que poderá ser usada, né? Sim. Ele pode ser até uma ferramenta tecnológica que poderá ser usada, mas ele não é a marca da besta. Justo. Porque se eu colocar hoje, então, isso é a marca da besta, aí desconstrói todo o pensamento. Meu Deus, não tem nem como, irmão. Não tem nem como. Ô, Jean, qual que é o propósito da marca mesmo? Imitar a Deus e dar um direito comercial àqueles... Direito de comércio. E como que eles vão controlar? Então, ou seja, a marca dá direito, né? Comércio. Comercial. Como que ele vai controlar esse direito comercial? Como? Com uma ferramenta Tem que ter tecnológica. ferramenta tecnológica. Então pode ser que o chip ele venha somar com a questão da marca, mas ele não é a marca. Porque a marca é o que, Jean? Pode ser o que? Um sinal, É um sinal. um nome ou um número. A marca é um sinal, então não tem nada de chip. Ela é o que? Um nome ou um número. Se nós formos pensar por essa parte tecnológica, então o computador também seria o microchip, não porque é implantado, né? Mas essa parte tecnológica inteira seria a marca da besta, porque ele vai usar o computador para controlar, ele vai usar, né? Tá, aí me diz uma coisa. Hoje, as pessoas conseguem saber que tu está aqui? Consegue. Consegue, mano. A pessoa fica tudo agoniada com o chip. Você é controlado. Teu celular te denuncia onde você está. Então nós somos controlados. Então vão quebrar esse mito de marca e todo mundo em desespero porque o grão de arroz está aí, tem gente implantando. Aí a turma já começa a dar sarrafo naquele que está plantando em vez de falar do amor de Jesus e começa aqui, ó, porque ele já implantou e tal. Para com isso, não é o que o texto diz. Então assim, ó, a pergunta do nosso estudo hoje, Marcos, era o chip, né? A marca da besta, é isso? A marca da besta é o chip. Então a enquete. A marca da besta é o chip? Agora tu tem a resposta para isso? Pelo amor de Deus, não desconstrói o texto. Então eu vou desenhar aqui, ó. Primeira coisa, esse evento é futuro. Segunda coisa, esse evento está na segunda parte da tribulação. Terceira coisa, esse evento será, a marca é resposta à adoração. Através da adoração acontecerá direitos de comprar e vender. Será exclusivo para aqueles que adorarem, né? Sim. Comprar e vender. Lembra? Aí a pessoa já está, né, vai colocar um chip agora. Ele só vai ser colocado naqueles que adorarem. É só tu fazer uma análise. Tu tá adorando, né? Já adorou? Sim, tu adorou o diabo para poder botar uma marca da besta? Aí lembra aqui em Mateus 25, o que Jesus vai chamar as nações? E o que Jesus disse para eles? Tive fome. Olha o período, é o mesmo período. Tive fome, não me desse de comer, tive sede, não me desse de beber. Eles dizem, mas quando, Senhor?
que te vimos com fome ou com sede, eles aceitaram a marca e estão vivendo bem. Sim. Aí não quiseram renunciar por causa de uma vida de fé em Cristo. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, pois eu não te conheço. Então, a Bíblia diz assim, porque aqueles que fizerem a um desses pequeninos irmãos, aqueles que estão apoiando e dando abrigo, comida para o judeu, porque ali é um contexto judaico, aqui é um contexto gentílico. Sim. Então, ó, até esse contexto é tudo o sistema da marca que está controlando comprar e vender. Então, esse sistema aqui, ó, futuro, segunda parte da tribulação, e ela tem a ver com adoração. É uma questão de culto. Aí a pergunta é, Jean, por que os 144 mil são marcados? Por quê? Porque foram escolhidos, né? Por que eles foram marcados? Por que será? É simples. Olha o que o texto diz lá. Foi-lhe concedido, versículo 15, que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem. E os 144 mil iam adorar? Não ia adorar. Por que o Senhor marca? Porque eles vão transitar nesse período de tribulação e não vão ser atingidos por ninguém. Lembra que o anticristo, ele matou as duas testemunhas. Depois elas foram para o céu. Os 144 mil vão atravessar a tribulação pregando o evangelho sem causar dano algum a eles. Por isso que foram marcados. Aí depois termina a missão, o Senhor arrebata eles para o céu. Amém até aí, já? Amém? Eu acho que ficou bem claro, né? Ficou. Então explica para eles, já. Ficou claro porque o chip não sendo a marca da besta, primeiro que para receber o chip é necessário um culto de adoração. Então, se nós recebemos um chip hoje, só se nós tivéssemos adorado a Satanás, né? Segundo que isso fala de um tempo futuro, que está encaixado na segunda parte da tribulação, e nós, como cremos numa teoria pré-tribulacionista, sabemos que a igreja não vai mais estar aqui e nós não passaremos por isso. Né? Assim esperamos, né? Ô Jean, e me diz uma coisa assim, se tu colocasse o chip, certo? E eu não. Eu consigo no supermercado fazer compra? Nesse momento, sim. Pois é, que loucura é essa que estão pregando por aí? Então, a marca é o quê? Tu botou o chip, tu vai no supermercado fazer compra, eu também. Qual que é a tua diferença para mim? Hein, Marcos? Qual que é a diferença? Marcos está quase dormindo. Marcos, no caso, o pastor quer dizer que nesse momento aqui será uma obrigatoriedade. Quem não tem, não compra. Não, ele não aceitou a questão de adoração. Quem não tem, não compra. É mais como que um selo de adoração. Adorou, está selado. E uma forma de aniquilamento da humanidade. É o que o diabo quer, mandar para o inferno. Porque o texto diz que Jesus está dizendo que terá parte no lago de fogo. Olha como ele é enganoso, né? Ele vai vir, né? Não, tu vai me adorou, então tu vai ter direito à vida, por exemplo, que alimento é vida, né? Para viver tem que alimentar. Ele vai prometer vida, mas na verdade aquele que está sendo marcado está indo, na verdade, para a morte. Né? Pegou eles pela comida. Pegou pela comida. Por isso que Jesus dizia para a multidão, esse povo me segue não por quem eu sou, mas por causa da comida e da bebida. Nos dias de Noé, comiam e bebiam, casavam-se. Olha, a comida está em torno de tudo. Por isso que o homem ele é refém do seu próprio ventre, né? Então observa que nós vamos sintetizar, então desmistificando o chip. Não tem nada a ver. Pastor, posso colocar? Pode colocar na mão direita, no braço esquerdo, aonde você quiser colocar, independentemente. Mas pastor, fizeram um estudo que gastaram milhões e que é o único lugar na mão e na mão direita e na testa. Amém, não quer dizer nada para nós. Mas não tem nada a ver com a marca da besta, tá certo? Jean, vamos concluir então? Vamos. Então conclui aí, dê um abraço, deixa um abraço para todos. Eu quero agradecer a todos que entraram, alguns que a gente esqueceu de citar. Tem pergunta aí, Jean? Tem algumas coisas. O irmão Tiago está dizendo assim, não podemos esquecer, essa eu já li, ele está dizendo assim, pode ser que a imagem não seja uma estátua, mas talvez um clone de uma pessoa boa que morreu. O Pedro Henrique está dizendo que foi um estudo muito bom e recomenda para todos. Aldair também diz assim, esse pastor é um grande instrutor, sempre serei grato aos estudos de escatologia que tive com ele. Entrou mais pessoas aqui, pastor? Eu tinha visto uma pergunta aqui.
Claudecir também está agradecendo. Mas é justamente isso, Tiago, assim, se apertar a fome, não vai ter quem não vai querer pôr a tecnologia. É justamente isso mesmo. Aí né? é pagar preço. Aí é pagar preço. Eu quero concluir isso aqui, eu quero concluir esse estudo com uma palavra, que nós estamos vendo aí alguns eventos assustadores que estão acontecendo, né? Como o caso daqueles dois moços que eu estava conversando com o Marcos, ele falando, pastor, é bom falar alguma coisa desse sentido. Que entraram lá na escola e mataram muitos alunos e se mataram também. E também aconteceu na Nova Zelândia, né? Enfim, se você está assustado com tudo isso que está acontecendo, você que não está bem, crente, se apega com o Senhor, arruma a tua casa. Porque a Bíblia diz, Jean, que o segundo cavalo, o cavalo vermelho, ele vem e a Bíblia diz que ele sai e foi-lhe dado uma grande espada para que ele tirasse a paz da terra, para que os homens matassem uns aos outros. Então pensa assim, se hoje tu está vendo essas coisas, tu está assustado, perplexo, espera se você não se agarrar com Cristo, quando a igreja sair e após o início da tribulação, quando chegar o período do cavalo vermelho, que uma grande espada, fazendo com que os homens matem um ao outro, matem-se uns aos outros. Então, se hoje tu assusta, isso será fichinha perto do período tribulacional. O cavalo amarelo, em uma pancada só, ele vai matar 1.750.000.000 de pessoas. Só o cavalo amarelo. Então observa, é tempo de nós ficarmos crente e cairmos na oração e ler Bíblia e ficarmos firmes com Jesus, tá bom? Jean, dá o teu abraço, nós vamos Deus abençoe, meus irmãos, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela sua atenção, pelos compartilhamentos. Você que vai terminar de assistir ainda, que começou na metade, não esqueça de curtir, de compartilhar, de indicar para os seus amigos. E se Jesus não arrebatar a igreja, nós estaremos aqui na semana que vem para trazer mais um ensino, né, pastor? A semana que vem, o que vai ser? Semana que vem nós vamos dar uma pinceladinha sobre a pobreza ministerial que nós estamos vivendo nos dias atuais. Eu vou falar sobre algumas coisinhas e na outra semana nós vamos vamos continuar no estudo escatológico e nós vamos fazer uma cronologia dos eventos. Mas a semana que vem eu estou tão empapuçado com tanta coisa que eu estou vendo aí, nos nossos púlpitos, nos nossos cultos. Hoje já a vaidade até no ministério, a vaidade ministerial, esses cartazes, antigamente era uma foto, agora o camarada está dobrando a imagem dele, bota 3 imagens dele num cartaz. E a semana que vem o pastor Everton vai falar sobre isso, essa vaidade ministerial, o homem se promovendo, colocam lá 10, 15 pessoas no cartaz, mas ninguém fala assim, ó, Jesus quer salvar você, Jesus tem uma palavra para você. Fazemos culto para crente, participação de crente em departamento, mas não fazemos um trabalho de evangelização para trazer pessoas não crentes. Aí chega no congresso, estamos com a igreja cheia, mas de várias congregações, aí se pergunta, tem alguém não crente? Não tem ninguém. Aí o pregador faz aquela arte bonita, sapato colorido, tudo ajeitado, prega, cobra para pregar, que nós vamos falar sobre isso também. Estou um pouco assim meio indignado com a nossa geração que cobra R$1.500 e eu digo para você que é pastor, pagar R$1.500, R$3.000 para o pregador de pregar uma noite, você está contribuindo para essa malandragem que nós estamos vendo nos dias atuais. E a responsabilidade da igreja, né, pastor? E a responsabilidade é da igreja. Porque uma coisa é certa, muitas igrejas não chamam o pregador que não cobra. Parece Não que chama. Não tem valor. Não tem valor. É isso aí. É isso aí. E quarta-feira que vem nós vamos falar um pouquinho sobre isso e olhar na Bíblia onde que nós estamos errando. Quando você quiser fazer um congresso, ligou para o cidadão e ele pediu, ele cobrou, tu diz, obrigado, que Deus te abençoe. Que a obrigação da igreja é dar a ele a despesa de viagem e depois uma oferta voluntária. Aí eles vêm para a nossa igreja e dizem assim, eu vivo pela fé. O que é fé, Jean?
É o firme fundamento das coisas que não se vê. Firme fundamento das coisas que não se vê, então não fica cobrando. Então faça como eu, um obreiro integrado, que a igreja me pagar à tua disposição. Se eu tenho fé que Cristo há de prover nas minhas necessidades, eu não preciso colocar preço nas minhas necessidades. Se eu coloco preço é porque eu não tenho fé que Deus vai saber. Meu Deus, irmão, cobrar para pregar isso aqui, isso é uma dádiva de Deus, isso é um presente de Deus que está sendo negociado. Dependendo da igreja, eu não posso nem pregar muito, porque prega aquelas mensagens que tomem muito cuidado. Nós vamos ter um acerto de conta com Jesus. O tribunal de Cristo é a primeira parada após o arrebatamento. E tome cuidado. Eu vi umas aí esses dias que eu fiquei até um amigo meu dizendo que foi para um monte e Deus disse para ele pegar tantas pessoas com 50 reais, mas ele disse assim, não, mas isso não desceu no meu coração, eu quero com 100. Ah, para com isso, gente. Estamos profanando o Evangelho, estamos brincando com a fé alheia, mas que Deus abençoe. A minha indignação é semana que vem. Que Deus abençoe você, um forte abraço para todos. Semana que vem nós vamos bater um pouquinho nesses contextos aí de pregadores e mensagens que estão sendo pregadas, para depois nós entrarmos no estudo escatológico. Que Deus abençoe. Tribunal de Cristo é o nosso ponto de parada. Um abraço a todos. Deus abençoe, Pai do Senhor. Mais um programa Interlogando entre Amigos, cerrando por aqui. Obrigado a todos e até o próximo encontro.